Eu estava falando na abertura aí sobre os garotos, né? E a informação que a gente tem é que o Cruzeiro viajou agora pela manhã para o Rio Grande do Sul. E com o time sub-20 aí, com o Bruno Alves, com o Cauã Batistella. Eu não acho que tinha que escalar amanhã sub-20 completo, né? Mas que seria. Tem o outro jogo ainda também, mas que seria uma oportunidade para. Pô, você coloca um Cauã Batistella aí numa lista dos relacionados. Ele pode entrar ali no segundo tempo. É o Bruno Alves na zaga, né? Um jogo internacional oficial e que não mudaria em nada. Aliás, mudaria para positivo ter a participação desses meninos, né? Aí estão com o elenco o Murilo, o Kenji, o Cauã, esses todos acho que jogam amanhã. Mas dava para ter mais alguns aí. Ou eu tô errado? Eu também acho que dava para ter mais alguns. Foi até a gente até montou uma escalação numa live da noite aí, contrariando um pouco o que você falou, Samuel. A gente foi praticamente todo sub-20. A gente até fez um combinado ali, né, que seria assim, para o Palestino joga o Léo Aragão, para o próximo jogo joga o Otávio ou vice-versa. Mas eu acho que seria interessante ter os meninos ali. E foi algo que eu até pontuei. Essa faz parte da transição de um atleta até esse momento de vivenciar ali uma relação para o time profissional, estar no banco de reservas, e aí no caso dos meninos, né, e nesse jogo, né, com tudo que envolve o jogo, eles poderiam até quebrar essa porta de estrear profissionalmente. Bruno Alves, o próprio Cauã Batistella. Então acho que seria um movimento interessante, mas o Leonardo Jardim talvez também olhe para essas duas partidas como uma oportunidade de observar mais de alguns jogadores que não vêm tendo tantos minutos, né? Acho que o Dineno talvez seja um dos principais casos. É um atleta que ainda está retornando de lesão. A gente não sabe, pode ser uma oportunidade para talvez o Japa ter seus primeiros minutos também, caso seja relacionado. Mas seria interessante, quem sabe para o próximo jogo, o Cruzeiro não ter ali no banco de reservas alguns nomes da categoria de base que o torcedor acho que vai gostar bastante de poder observar uma primeira vez ali profissionalmente. Eu também acho que caberia ter mais garotos, né? Principalmente Bruno Alves e Batistella, que são um pouco mais experimentados em termos de sub-20 e já conseguiram se provar nessa categoria, né? Acho que vale uma ressalva quanto ao Bruno Alves, porque ele não vive um bom momento, né? É um bom zagueiro, tem qualidade, mas faz aí um Brasileirão sub-20 irregular. O Cruzeiro, inclusive, tá numa fase de inconstância no Brasileirão Sub-20 e amanhã tem um jogo importante contra o Juventude em Caxias, mas a prioridade sempre precisa ser o profissional, né? Então eu creio que esses meninos poderiam perfeitamente estar integrando o banco de reservas para o jogo de amanhã. Também não colocaria nenhum deles como titular, mas daria essa oportunidade, talvez aí para o Batistella entrar alguns minutos e para o Bruno Alves pelo menos frequentar o banco de reservas. Agora, quanto a Cauã, Murilo e Kenji, espero que eles comecem a partida, né? Cauã e Murilo já começaram contra o Mushuki na altitude. O Murilo, antes disso, já tinha iniciado uma partida contra o Palestino, mas eu quero ver o Kaique Kenji começando esse jogo também. Acho que, pelo que ele fez contra o Mushuki, merece ter essa maior minutagem, iniciar um jogo, e seria bem legal, né? Porque assim, o Cruzeiro agora tem esse jogo contra o Palestino no Mineirão e o último também. Acho que são jogos interessantes para esses meninos jogarem até em melhores condições, né? O Murilo, a gente tem falado bem dele, mas em jogos que o Cruzeiro acabou atuando longe de casa, um deles até na altitude. A estreia do Cauã no profissional foi na altitude. Acho que fica melhor até para o Jardim observar esses meninos, em que estágio eles estão dentro do Mineirão, né? Em condições mais normais de jogo. Espero de verdade que os três possam estar iniciando o jogo de amanhã contra o Palestino. Tô nessa linha do Caio aí, né? Até projetando esse time e usando aquilo que eu falei no início, para você colocar em pé de igualdade fisicamente alguns atletas, talvez não em pé de igualdade, mas pelo menos mais próximo do ideal daqueles que têm jogado, você precisa usar aqueles que recorrentemente têm sido usados, né? Então, o Gabigol, amanhã é jogo para ele como titular. A dupla de zaga, reserva, que hoje, na minha opinião, é Jonathan Jesus e o Gamarra, tem que jogar. Então, até o goleiro eu mudaria, né? Falei que essas duas partidas eu daria oportunidade, uma para Léo Aragão jogar e a outra para o Otávio jogar, para usar, né, essa partida justamente
para fazer isso, né? E esses meninos da base que o Caio citou, né? O Kinji, o próprio Murilo, o próprio Cauã Prates, que foi bem, na minha opinião, apesar do erro lá no Equador, no gol do Mushuki Runa, tem que entrar jogando também. E o Cruzeiro precisa usar essa partida justamente para isso, né? Não acho que vale essa questão de usar um sub-20, porque você tem jogadores ali ainda para continuar também, né? Evoluindo nessa parte física e tática, porque o que o Leonardo Jardim tem buscado nesse Cruzeiro e tem conseguido aos poucos, se vocês forem lembrar, mesmo em partidas em que o Cruzeiro precisa fazer muitas mudanças, é um Cruzeiro que ainda consegue competir e taticamente não é um time mais desorganizado mesmo quando precisa mudar bastante peças. Então esses jogos vai servir para isso também, com atletas que têm entrado ali durante as partidas também para nos ajudar. E creio que o Leonardo Jardim pode fazer dessa partida, não só essa, quanto a do União também, no dia 22, se não me engano, né? Para fazer isso também e dar mais oportunidades, mais minutagem para aqueles que não têm entrado tanto assim. São mais de 1.600 pessoas aí com a gente, aquele like aí. Daqui a pouco a gente pode fazer ali um campinho ali, imaginando que vai ser time reserva, isso eu não tenho dúvida nenhuma, né? Necessidade nenhuma de colocar titular. Nem sei se todos serão relacionados. Acho que quem vem jogando mais aí pode até ficar. Porque hoje, se a gente pegar aqui, ver se eu consigo adicionar na tela aí o elenco do profissional hoje com os garotos. Para contar quantos são, já que ele não está levando mais garotos. Quem sabe o Japa, né? Tem que ver se o Japa vai treinar hoje com bola, mas podia ser aí um jogo para o Japa também. Claro que não começar, né? Mas ser opção, voltar a ser opção, né? A gente está precisando. Peraí, está adicionando aqui. Cássio, Otávio e Léo Aragão. 3 jogadores, mais 4 laterais. 7. João Marcelo está fora. Mais 4 zagueiros, 11. Matheus Henrique está fora. Japa tem que ver. 11 mais 2, 5, 8, 9, 20. Todos aí têm condição, né? 3, 6, 28 jogadores. Com os garotos já, né? Não sei que relação menos, então. Tá a conta ali para ter 23 disponíveis. Ele deve levar 3 goleiros. Quem vem atuando mais aí em sequência, hein? Fabrício Bruno pegou uma sequência boa, ficou fora contra o Vasco, né? Contra o Vasco, Contra o Vasco. Até o próprio Kaique, né? Apesar dele não ter jogado lá contra o Palestino, ou contra o Mushuki Runa, melhor dizendo, mas ele vinha numa sequência muito grande, assim como o Lucas Romero. Né? Tem um cara que tá sendo reserva que vem numa sequência boa, né? Que é o Eduardo. Ele é um reserva, mas assim, vem fazendo jogos seguidos e sentiu contra o Sport, né? Saiu bem desgastado. Caio Jorge se entrega muito. Sim. 28, se relacionar o Japa, então dá para ele tirar 5 aí. O Pedro falou bem do Wanderson aí, né? Porque o Wanderson chega a entrar naquele jogo na altitude, né? Ele faz alguns bons minutos no segundo tempo. Ele entrou junto com o Romero? Ou foi o Kenji? Foi o Kenji que entrou, ele entra depois, né? Ele entra depois. E o Cássio aí que não precisa jogar, né? O Cássio tem... eu até o goleiro geralmente não poupa, né? Não, é porque... não, mas aí acho que nesse jogo é chance para... Por mais que o Cássio venha numa sequência boa, né? Pegando confiança, mas aí podia... Eu colocaria o Otávio. Eu também iria de Otávio. Eu acho que o Léo Aragão tá à frente pro Jardim, mas eu gostaria de ver o Otávio. É igual eu falei, eu revezaria nessas 2 partidas, o Otávio começando em uma e o Léo Aragão, independente de qual partida. E assim, uma semana o Cássio ficar... Não vai ser nem uma semana, né, gente? Porque ele vai ter jogado... Por que... Ô, Patrícia, sabe por que eu colocaria, velho?
que o Cássio tá pendurado, velho. Ele não vai fazer nada para levar um terceiro bobo. Mas às vezes ele pode ter que fazer ali alguma, sei lá, uma falta que não seja para expulsão fora da área, alguma coisa ele pode ter que ou até fazer. mesmo retardar o jogo, né, Samuel? Sei lá, o Cruzeiro tá ganhando, o jogo tá acabando ali, você tá Ah, mas tomando aí uma dá pressão. escanteio. Ah, tá, ele, sim, no tiro de meta, né? É, Porque se segurar porque no. se for Aí é segurar é tiro. Não, tô falando escanteio. no tiro de meta. Agora não tem como mais com a bola na mão, não pode mais, não. É. Pelo amor de Deus. E aí, velho, se ele ganhar um terceiro amarelo aí, o cara que entrar, velho, pelo menos tem um jogo aí profissional, né? Ou mais um, se for o Léo Aragão, se for um, se for o Otávio. Eu acharia legal e importante que o goleiro fosse. Eu queria ver o Otávio. Na boca, eu quero ver esse menino no profissional, hein?